Olá, seja muito bem-vindo a um novo episódio do Bicho Papinha. Esse episódio foi gravado extra. Por quê? O assunto do momento, leite. Criança precisa de leite? Criança não precisa tomar fórmula? Será? Que dúvida. Vocês estão escutando tanta coisa aí, que está dando um pouco de dúvida em todas as famílias. Eu queria falar uma frase aqui que está todo mundo falando. Após 1 ano de idade, a criança não precisa receber fórmulas lácteas, teria que receber apenas o leite integral. Eu não concordo. E eu vou colocar aqui para vocês por que eu não concordo. Entre 1 e 2 anos de idade, a criança ainda está naqueles primeiros 1000 dias de vida, que valem ouro. Uma melhor alimentação, que não falte nada, é o jeito ideal e o que a gente mais quer para uma criança entre 1 e 2 anos de vida, que ela coma comida de verdade. Se você oferece excesso lácteo, excesso de leite, essa criança, na facilidade de só engolir e ter mais tempo para brincar, ela tem preguiça de mastigar e ela tem menos fome. É o normal ter menos fome entre 1 e 2 anos. E aí ela realmente ela começa a ter diminuição do apetite e ela vai querer aquilo que é mais fácil para ela. É a lei do menor esforço. E aí, se você oferece muito leite para essa criança, mesmo que seja uma fórmula infantil, que seja acrescida dos nutrientes, vai diminuir a oportunidade que essa criança aceite novos alimentos e que crie hábitos alimentares adequados. Presta atenção. Só que a criança ela pode receber o leite integral depois de 1 ano de idade, desde que ela esteja comendo de uma maneira adequada em qualidade alimentar, quantidade alimentar e variedade alimentar. Que seja tudo de uma forma equilibrada nessa alimentação. E esse leite integral, ele não pode ser acrescido de farinhas, ele não deve ser acrescido de suplementos, é puro. No máximo, bater com uma fruta. E nunca colocar um açúcar, porque a gente evita ao máximo adicionar açúcar entre 1 e 2 anos de idade. E achocolatado colocado no leite, jamais. Porque esse achocolatado, além de ser rico em açúcar, faz com que também diminua a absorção do cálcio que está presente no leite devido à presença do chocolate. Você acha possível seguir essa orientação de dar um leite puro? Você acha que a sua criança que está aí na sua casa está recebendo uma alimentação equilibrada? Fica o primeiro questionamento. Se a família responder que não em alguma dessas minhas perguntas, não, Denise, eu não dou conta. Eu vou colocar o chocolatado, porque aqui em casa nós adultos só tomamos leite com chocolate. Não, Denise, eu vou dar mais do que 3 vezes de leite. O ideal seria no máximo entre 400 e 400 ml de leite por dia, porque o excesso também leva à anemia e tira essa oportunidade de comer outros alimentos. E meu filho é uma dificuldade para comer. Você tem que ver, ele só come arroz, feijão e carne. Os legumes eu não consigo e não tenho paciência. Você acha que essa criança vai ficar bem nutrida com leite integral, tomando leite integral, com chocolatado, recebendo arroz, feijão e carne, sendo que não tem nenhum legume, não tem fruta? Fica a reflexão. Toda vez que a gente passa uma fórmula láctea entre 1 e 3 anos, e graças a Deus a gente tem várias oportunidades e nomes que eu não vou citar aqui, de usar essas fórmulas aqui no Brasil também, que são acrescidas de prebióticos, são acrescidas de neuronutrientes, principalmente o DHA, que é uma gordura boa para o cérebro da criança, não só para o cérebro, para vários outros oportunidades de melhorar o funcionamento do nosso organismo, como a imunidade, diminuição de alergias, visão, tá? E cognição, que é a parte do neurodesenvolvimento.
Além disso, as fórmulas têm uma quantidade proteica um pouco mais próxima do leite materno. E a gente sabe que o excesso de proteínas animais, tanto lácteos quanto de carnes, pode sim aumentar para aquelas crianças que já têm uma predisposição a desenvolver quadros de obesidade e para aquelas que não têm a predisposição genética também criar um quadro de obesidade infantil. E a gente sabe como a gente não quer isso. E principalmente pela questão da deficiência de ferro, que a criança que recebe só o leite integral, ele é pobre em ferro e a absorção desse ferro dele é muito ruim. E as fórmulas lácteas, elas têm o ferro de um jeito que vai ser melhor absorvido. Então, vai ser um plus de ferro aí para uma quantidade um pouco maior de ferro. E aí, para contrabalançar, às vezes, essa criança que não está recebendo os alimentos ricos de ferro da quantidade que ela está precisando. E a gente sabe que a falta de ferro nesse início da vida leva a problemas cognitivos sérios. E aí depois, se não aprender matemática, se não aprender na escola, se ficar uma criança com déficit de atenção, pode culpar esse ferro aí que faltou, principalmente nesses momentos tão críticos da vida da criança. E tem outras vitaminas e nutrientes que vão ficar em falta também, caso essa criança receba um leite integral acrescido de achocolatados ou um leite integral acrescido de açúcar e mais, somada a isso, uma alimentação deficiente de todos os grupos alimentares. E aqui eu quero frisar uma coisa: o leite materno é o melhor alimento que existe e ele pode ser usado depois de 1 ano. Ele não perde o valor, ele continua tendo valor entre 1 e 2 anos. E é muito importante você que está amamentando e às vezes pergunta: Denise, agora eu posso parar de amamentar? Aí eu falo: ai, vamos manter mais um pouquinho, pelo menos até 2. É muito importante, isso é uma joia que você está oferecendo para o seu filho. Mas também não é excesso de leite materno, não, porque essa criança ela precisa comer. Ela está num momento de aprendizado e esses períodos de aprendizado, eles vão ter uma resposta muito maior quando você coincide. Esse período, você vai ofertar esse aprendizado no período que a criança vai aprender de uma forma muito mais rápida. Ensinar um ser humano a ler no início, depois de 6, 7 anos, é muito mais fácil do que pegar uma pessoa de 50 anos que não sabe ler. Olha que dificuldade. E aí vocês vão ver tantas informações nas redes sociais, que as fórmulas são ultraprocessadas, que tem edição disso, que tem edição daquilo. Mas tudo na vida é o equilíbrio. Eu não estou falando para dar excesso de fórmula láctea. É para dar na quantidade adequada de fórmula láctea. Vocês estão me entendendo? Mas se fosse o meu filho, entre 1 e 2 anos, eu daria pelo menos 250 a 400 ml de fórmula láctea. E tem já estudos mostrando que se você der 250 ml de fórmula e no outro horário dá só o leite integral, mas também puro, sem nada, que esses nutrientes a mais eles serão oferecidos. Então fica a dica para você. E lembrando o seguinte, outra coisa muito importante. Denise, eu posso dar queijo? Eu posso dar iogurte em crianças mais novas? Pode, mas a gente tem que ver que são também ricos em proteínas e às vezes pode desbalancear a quantidade de proteínas que o seu filho precisa, e ricos em sal, que é o sódio, e os iogurtes ricos em muitos aditivos e até com açúcares adicionados. Então, todas as orientações nutricionais, elas devem ser feitas de uma maneira equilibrada, personalizada, pensando naquela criança que está na nossa frente. É impactante, né? São informações aí que deixam muitas dúvidas. E comida de verdade sempre. E o ideal é que a gente consiga fazer em casa. Não compre essa comida, né? Aí entra os planejamentos. Em vários episódios do Bicho Papinha, a gente comenta sobre essa questão de cozinha, como que a gente tem que, você que é pediatra, orientar as famílias em relação da medicina culinária, como é que prepara o alimento, que alimento é mais apropriado, o que combina com o quê. Fica a dica aí para vocês, tá? Agora, no final, eu quero agradecer
né? Você que ficou escutando até aqui e assistindo também o nosso vídeo no YouTube. Qualquer dúvida, pode mandar uma pergunta aqui no direct do nosso Instagram, bichopapinha.pod. E gostaria de agradecer o nosso patrocinador, Colis, que é do laboratório EMS, que é um probiótico. Eu gostaria muito de agradecer essa parceria. Um grande abraço para vocês.